Você ainda está começando a aprender inglês, mas mesmo assim você quer viajar para fora do país. Como fazer isso passando o mínimo de perrengue possível? É isso que nós vamos falar hoje. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar de viagem. Um dos principais motivos que as pessoas aprendem um outro idioma, principalmente o inglês, é para poder viajar para fora, para poder viver novas experiências. Mas muita gente deixa de viajar justamente por não dominar o inglês. Só que se você é uma pessoa que ainda está começando a aprender inglês, está no processo de aprendizado, não domina completamente o idioma, mas quer ter a experiência fora do país, nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas para você não passar perrengue lá fora, passar o mínimo possível e também aproveitar ao máximo essa sua viagem para treinar o inglês. E esse vídeo vai ser dividido em 7 dicas práticas para você realmente aplicar nas suas viagens. Se você quiser viajar amanhã, elas já servem. Sendo que a dica número 7 é uma dica muito legal que quando eu descobri ela fez toda a diferença quando eu viajo para países que eu não falo tão bem a língua, ou então para meus alunos que viajam para os Estados Unidos, para países que falam inglês e ainda não dominam completamente o idioma. Essa dica é uma dica de ouro. E no final ainda dessas 7 dicas eu vou dar uma dica bônus de como você pode ainda aproveitar mais a viagem para aprender inglês. Só que antes da gente entrar em tudo isso, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal para acompanhar as nossas aulas, acompanhar a Quarta do Inglês. Então clica no botãozinho aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sininho das notificações também, porque tem vídeos novos todas as semanas, aulas novas sempre, e vou ficar muito feliz em ter você aqui também. A primeira dica é uma dica bem básica, muitas vezes até mesmo óbvia, mas que ela é fundamental para aquelas pessoas que não estão inseguras com o inglês, que é simplesmente use a mímica. Sim, faça mímica para algumas coisas óbvias que você não consegue falar em inglês. Então você vai para um fast food, por exemplo, para o McDonald's da vida e quer comprar a promoção do quarteirão. Só que você não sabe falar o quarteirão em inglês, o nome do sanduíche. Você simplesmente aponta para lá para o menu onde é que tem o quarteirão e o pessoal vai pegar o quarteirão para você. Você vai comprar algum sanduíche que está naquelas estufas, você aponta para qual você quer e sabe falar yes or no, isso aí já ajuda bastante a sua vida. Mas é claro que a gente não vai passar a viagem inteira fazendo mímica. A mímica é um recurso adicional, é uma coisa complementar para momentos que você pode estar passando algum perrengue de comunicação. É por isso que a segunda dica é, mesmo que você não domine o inglês, saiba frases básicas. Aprenda frases básicas antes de sair do Brasil. E que frases são essas? O primeiro são cumprimentos básicos para você principalmente chamar a atenção de uma pessoa que você vai querer começar algum tipo de conversa, seja perguntar alguma direção, pedir alguma coisa num restaurante. E esses cumprimentos normalmente são 3 muito fáceis, que é hello, hi e hey. Essas 3 formas servem muito bem para você chamar a atenção de alguém e começar uma conversa. Além disso, aprenda a expressão excuse me. Excuse me significa com licença. Quando você vai pedir alguma coisa para alguém, excuse me é uma forma muito educada e provavelmente vai deixar a pessoa de muito mais bom grado para te ajudar. Outra coisa muito importante para saber inglês são palavras que demonstram educação. Eles valorizam muito a educação e quanto mais educado você for, mais de bom grado as pessoas vão te ajudar. Então saiba 3 palavras. Please, que é por favor. Thank you, que é obrigado. E sorry, que é me desculpe, caso você esbarre em alguém ou faça alguma coisa, você tem que pedir desculpa. Além disso, saiba falar em inglês que você não sabe falar inglês. Isso mesmo, parece contraditório, mas é importante que as pessoas vão entender que você está tentando se comunicar sem saber falar a língua. Então você vai falar I don't speak English. Só de falar essa frase, a pessoa vai entender que você não fala inglês. E você pode, inclusive, somar esses 2 conhecimentos que a gente aprendeu agora. Pode falar, por exemplo, I'm sorry, I don't speak English. Ou seja, me desculpe, eu não falo inglês. E a pessoa vai falar assim, ele é super educado, vou fazer um esforço aqui para ajudar. E para terminar, últimas 2 coisas muito importantes para saber inglês. Primeiro é alguns vocabulários de aeroporto. O momento mais crítico de uma viagem internacional é no aeroporto, porque perder um voo pode dar muita dor de cabeça. Então saiba a palavra, por exemplo, gate, que é o portão, que você vai ter que se dirigir no embarque. Saiba também o nome da sua companhia aérea, o número do seu voo, a cidade de destino que você vai e também saber falar a palavra connection, porque muitas vezes a gente tem conexão, vai fazer escala em algum lugar e você tem que trocar de avião, você não sabe para que lado você vai, e aí você simplesmente vira para as pessoas e fala assim, connection, fala o nome da companhia aérea, connection American Airlines Boston. E aí a pessoa já me entende pelo menos que é uma conexão pela American Airlines que vai para Boston e a pessoa consegue te direcionar. E para terminar as frases básicas em inglês, saiba perguntar quanto as coisas custam em inglês, que se diz how much. É muito importante você saber falar how much,
para você ter surpresas desagradáveis na hora de pagar alguma coisa. Então, vai pegar um táxi, vai entrar num ônibus, vai comprar uma comida, qualquer coisa, pergunte antes how much, porque às vezes você já vai pedir, já vai sair apontando, a pessoa vai te dar e na hora de pagar a conta você vai ter uma surpresa desagradável. A terceira dica é deixar tudo anotado com antecedência. Se prepara antes para uma situação que você vai viver em outra língua. Por exemplo, sempre tenha anotado o nome do hotel, o telefone do hotel e o endereço do hotel. Se você for comprar algum produto, pesquise o nome dele antes e muitas vezes algumas coisas relacionadas a esse produto. Por exemplo, vai comprar um computador, pesquisa quantos GB de memória, pesquisa o tamanho da tela, como falar essas pequenas coisas em inglês para você poder, pelo menos com palavras soltas, especificar o que você quer comprar. Mesma coisa se você vai para algum lugar, para algum ponto turístico, anota o nome desse ponto turístico, anota algum ponto de referência, anota sempre palavras-chave que você gostaria de fazer e de usar lá no exterior, porque fica muito mais fácil você se direcionar e ter que perguntar para alguém com aquilo ali anotado. Porque se a conversa não estiver fluindo de jeito nenhum, você pega o papel e mostra para ele aqui. E aí ajuda bastante. Dica número 4. Feche tudo da sua viagem do Brasil. Não deixe para resolver coisas importantes no idioma que você não domina. Então, reserve o hotel daqui, compre todas as passagens aéreas, vai alugar um carro, aluga daqui de uma vez, já deixa pago, já viaja tranquilo, porque claro que você vai ter que chegar lá e fazer o check-in no hotel, chegar lá e pegar o carro, só que é muito mais fácil você já pegar uma coisa, fazer um check-in de uma coisa que já está pago, já tem seu nome, já tem um voucher de confirmação, do que você simplesmente chegar lá e ter que negociar com a pessoa, perguntar quanto custa o quarto, perguntar como funciona o quarto, quantas pessoas cabem, como é que aluga um carro. Todos esses pormenores de viagem, quando você não domina uma língua, a melhor coisa para fazer é evitar esses possíveis perrengues. Então fecha tudo que você puder antes do Brasil, até mesmo alguns passeios. O que der para fechar aqui no Brasil é melhor, mas claro, olha o preço direitinho, porque às vezes fechar no Brasil fica muito mais caro. Aí nesses casos aí você se vira lá no exterior para poder economizar uma grana. Dica número 5 é use e abuse do Google Tradutor. Para você realmente aprender inglês, o ideal é você ir retirando a utilização do Google Tradutor aos poucos. Não é a melhor receita do mundo ficar usando sempre o Google Tradutor para aprender um idioma. Mas se você usar o Google Tradutor para poder se virar no exterior e deixar de passar algum tipo de dificuldade, é completamente normal e recomendável. Então, você quer falar alguma coisa que você não anotou, mas veio na sua cabeça e você não sabe falar inglês? Google Tradutor lá na hora, vira a tradução, qualquer coisa, você escuta a mulher do Google, aquela voz de robô falando em inglês, repete, ou mostra a tela do celular para a pessoa, e isso ajuda um bocado, quebra muito galho o Google Tradutor. E em relação à internet, você tem 3 opções. Ou você vai com um chip no Brasil que tem acesso à internet lá fora, faz um pacote de roaming de dados internacional, alguma coisa assim, ou você compra um chip lá fora, ou você se prepara antecipadamente e vai para lugares que tem internet gratuitos. Por exemplo, a maioria dos cafés que tem lá nos Estados Unidos, as cafeterias, por exemplo, o Starbucks. Você chega no Starbucks e lá tem internet gratuita. Você entra, pesquisa o que você tem que pesquisar, anota no seu papelzinho e você toca a viagem lá e já pega as palavras que você precisa saber. Número 6, dica 6 é tenha sempre em mãos um bloquinho de papel e uma caneta. Porque você nunca sabe quando você precisar escrever ou desenhar mesmo alguma coisa para explicar alguma coisa para outra pessoa. Então muitas vezes você está ali tentando conversar, comunicar, a conversa não está fluindo, a pessoa não está entendendo o que você está falando, você abre o papel, escreve de alguma forma, que às vezes escrito é mais fácil de entender do que ouvido, às vezes está pronunciando de alguma forma que a pessoa não está conseguindo entender. Às vezes você vai fazer um desenho ali, a pessoa consegue entender através do desenho. O papel e a caneta salva vidas muitas vezes quando a gente está ali enrolando numa conversa e não está conseguindo se comunicar direito. E para terminar, número 7, que é um hack sensacional na hora de fazer perguntas. Quando você vai viajar para algum lugar, você vai já planejar em mente algumas perguntas que podem ser que você precisa fazer. Tipo, por exemplo, onde tem um banheiro, onde que você pode comer, alguma coisa assim. Só que qual que é o grande problema do inglês quando a gente está no básico, ainda quando a gente ainda está aprendendo? O problema do inglês é que você planeja uma pergunta na sua cabeça, você estuda, escreve, aprende a pronunciar, pergunta e a pessoa começa a responder aquele textão lá, começa a falar um tanto de coisa que você não estava esperando e você não consegue entender nada que a pessoa está simplesmente te respondendo. Aí você fica só tipo, yes, yes. Mas não adianta nada. Você perguntou e a resposta não vai adiantar nada para você. Como hackear isso? Bole perguntas que a resposta é sim ou não. Então, em vez de você perguntar onde é o banheiro, pergunte, tem um banheiro para esse lado? Ou então, tem um banheiro nesse restaurante? Faz de uma forma que a pessoa vai te responder sim ou não. E termine a pergunta perguntando yes or no. Então, por exemplo, is there a restroom in this restaurant? Yes or no?
Então, tem um banheiro nesse restaurante? Sim ou não? E isso vai induzir a pessoa a te responder sim ou não. E aí, yes or no, você sabe se virar. Se a pessoa começar a falar tudo, um tanto de coisa depois, pouco importa, você já tem sua resposta sim ou não e já vai resolver bastante sua vida. E eu tenho também uma dica bônus pra você que quer viajar pra fora mesmo sem dominar o inglês, que realmente quer ter essa experiência de vida, que você é cara de pau, que você vai se virar pra viagem ser uma coisa muito bacana. E você quer aproveitar, inclusive, essa viagem também pra poder melhorar o seu inglês. E essa dica é a seguinte: escuta ativa. Porque tem a diferença entre a escuta passiva e a escuta ativa. A escuta passiva é que nem a gente escuta música no rádio, por exemplo, ou no Spotify. A gente liga a música, ele tá ali de plano de fundo, a gente tá divertindo ali com a melodia, só que a gente não fica exatamente prestando atenção em todas as palavras, a gente distrai com outras coisas. Quando você tá num país que fala inglês, nos Estados Unidos, por exemplo, tente sempre ficar com o ouvido ativo, ou seja, as pessoas estão conversando, seja do seu lado no ônibus, seja num restaurante, fica sempre atento e fica tentando entender o que as pessoas estão falando. Vai pegando alguns padrões na fala, vai pegando alguns vocabulários, pega pelo contexto que você está vendo ali ao vivo, escuta ativo o tempo inteiro. Não deixa simplesmente as pessoas simplesmente ficarem falando e você ignorar, fica aquele tanto de som que você vai nem prestar atenção. Escuta ativa, presta atenção em cada uma das palavras, seja curioso, pessoas vão até olhar para sua cara e falam assim, o que você está bicando a conversa aqui? Mas é por um bom motivo. Faça isso, aproveite os momentos de imersão que você vai ter na viagem, mesmo viajando com brasileiros, mesmo não sendo o propósito da viagem ser estudo. Pega esses momentos de imersão, você está num país que as pessoas falam inglês. Então, preste atenção, escuta ativa o tempo inteiro, preste atenção nas frases, tenta entender o que todo mundo está falando o tempo inteiro, porque isso vai ajudar demais no seu desenvolvimento no inglês. Então é isso, espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, se esse vídeo vai te ajudar nas suas viagens, deixa um like aqui embaixo, deixa um gostei, eu vou ficar muito feliz em saber que você gostou desse vídeo e também para eu saber que vocês querem outros conteúdos desse estilo. Também se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui na área dos comentários, alguma dúvida também deixa aqui que eu vou responder todo mundo. E, além disso, se você ainda não é inscrito no canal, vou te convidar mais uma vez, se inscreve aqui embaixo no canal, aperta no botão inscreva-se, também ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma aula completa aqui do canal. E para ainda mais conteúdo de inglês, eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram, @lucasgilbert, lá tem conteúdos objetivos todos os dias, tem dicas mais curtinhas, tem muita interação nos stories, é um outro canal muito bacana para você melhorar o seu inglês. Então me segue lá, @lucasgilbert, que você vai gostar bastante. So that's it, I hope you liked it, and I see you later.